Olá, pessoal! Seja bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, nós iremos trabalhar as figuras planas e a arte. Na aula passada, eu mostrei para vocês até uma obra de arte, que eu vou mostrar para vocês, que, gente, vem mostrando aí, né, que as figuras planas, que a gente estudou lá na educação infantil, triângulo, círculo, quadrado, dentre outras, a gente retângulo, a gente pode encontrá-las em obras de artes. Muitos artistas eles utilizam, né, das figuras planas para criarem suas obras. É isso que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai ver algumas obras de artes, né? A gente vai ver uma obra de arte, a primeira obra de arte que a gente vai ver está lá no seu livro, na página 9, onde tem figuras planas e artes. Você vai ver, vai observar a imagem feita pelo russo Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky, ele foi um grande artista, gente, russo. Ele nasceu em Moscou em 4 de dezembro de 1866, tá? Essas informações não tem aí no seu livro, só estou passando para vocês. A primeira vontade dele era ser músico. No entanto, ele formou-se em Direito e Economia Política. Aos 30 anos, ele ficou encantado com os quadros artísticos de Claude Monet e abandonou a carreira jurídica e foi estudar arte. Ele formou-se na academia lá em Belas Artes pela Academia Real em 1900. Ele tornou-se cidadão alemão em 1928 e depois naturalizou-se francês. Em 1939 ele morreu, certo? Em 1939, lá em Neuilly-sur-Seine, na França, em 1944, aos 77 anos de idade. Então, ele não teve medo de mudar, ele tinha uma carreira já sólida, ele fez Direito e Economia Política, mas ele decidiu mudar quando ele viu as obras de Claude Monet, certo? Então, quando ele ficou encantado e foi estudar, certo? Belas Artes na Academia Real. E se formou aí e fez vários quadros, tá? A gente vai trabalhar um deles aí para vocês, ok? Na página 9, vem mostrando aí a obra dele para você apreciar. Essa obra é chamada Amarelo, Vermelho e Azul, que é aquarela sobre tela. Ele fez com aquarelas, tá? Essa imagem aqui, gente. Então, vocês vão observar com calma, avaliar informações sobre essa tela que tá aqui logo abaixo. Então, a informação vem dizendo que, deixa eu ler para vocês, que é a tela de Wassily Kandinsky, nome russo é complicado de ler, tá? É vermelho e azul o nome da tela, feito em 1925, aquarela sobre tela, a tela de 100 por 80 centímetros, e estavam expostos no Museu Georges Pompidou, em Paris, França. Então, observe a pintura com atenção e em seguida responda as questões. Primeira, letra A. Quais foram as cores usadas por Kandinsky na obra? Ele usou quais cores? Então, você vai observar as cores e escrever todas as cores que vocês estiverem observando nesta imagem. Então, eu posso dizer aí que tem amarelo, rosa, roxo, azul, vermelho, preto, alaranjado, né? Laranja, meio alaranjado. São as cores roxo, demais cores, né? Então, as cores que você observar aí, você anota. Letra B. Que figuras geométricas planas você identifica nessa obra de Kandinsky? Quando eu falo de figuras geométricas planas, essas básicas que a gente estudou na educação infantil: quadrado, triângulo, círculo e retângulo. Então, tem essas figuras aí? Tem quadrado. Posso encontrar os quadrados pequenininhos aqui, ó. Quadrado. Bem pequenininho aqui, você observando no seu livro, você vai encontrar. Temos círculos, temos retângulos e temos também triângulos. Então, você vai colocar aí quadrado, triângulo, círculo e retângulo. Na página 10 tem a letra C. De que você mais gostou nessa obra artística? Por quê? Aí é sua
visão na obra. O que é que você gostou nessa obra? Por quê? Eu gostei do colorido, que é diferente, né? O uso da aquarela aí de forma diferente, muito interessante. E aí você vai colocar que gostou por causa disso, né? Do que você mais gostou? Gostei do uso da aquarela, que foi bem diferente. Porque foi bem diferente, tá? Então, aí você vai colocar a sua opinião. Logo em seguida, vem a obra do artista Pierre Mondrian, certo? Essa obra de Pierre Mondrian é chamada Composição com Vermelho, Amarelo, Azul e Preto. Está no Museu Municipal de Haia, certo? Então, vocês vão observar para poder responder. Vou mostrar para vocês essa obra. Então, esta obra aqui, ó, gente, que está aí no seu livro, que é a obra de Pierre Mondrian, certo? Então, Pierre Mondrian fez esse quadro. Você vai responder as questões de acordo com este quadro, tá? Que é nominado Composição com Vermelho, Amarelo, Azul e Preto. Foi feito em 1921. Quais foram as cores que o Mondrian usou no quadro? No título está dizendo quais as cores que tem aqui neste quadro. Temos amarelo, vermelho, preto, azul e branco. Então, vermelho, amarelo, preto, azul e branco. Tá? Aqui no meu tá aparecendo mais cinza, mas é branco que tá aí no seu livro, tá? Que o meu ficou um pouquinho mais escuro. Então, as cores que aparecem aí no seu quadro. Que figuras geométricas planas você identifica nesta obra? Tem duas aí, não é? Quadrado e retângulo. Quadradinho bem feitos aqui e retângulos, tá vendo? São 4 lados, mas não são 4 lados iguais. Então, você vai encontrar aí quadrados e retângulos. Quantos quadrados na letra C, referente a esse quadro, você vai responder, tá lá na página 11. Quantos quadrados você identificou na obra dele? Quantos quadrados, gente? Quantos quadrados tem mesmo? Quadrados, você vai contar lá no seu livrinho. E, assim, no seu livro, vem mostrando aí, tá? Uma parte dessa obra. Só vai aparecer 2 quadrados. No meu aparece mais, tá? Porque essa obra é parecida com essa que você está aí. Mas essa daqui, ela é a cor preto, vermelho, cinza e amarelo. No seu é utilizado vermelho, amarelo, azul e preto em destaque, tá? É parecida as obras dele. Também é a obra de Pierre Mondrian, mas se você observar, as cores são diferentes, usadas em posições diferentes. Mas é uns quadros bastante parecidos. Esse foi feito em 1919 a 1920 e esse é um quadro de 1921. Feito logo em seguida após esse, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vão dizer aí que no seu aqui, tá? Só tem 2 quadrados, que é o vermelho e o preto. Então, tem 2 quadrados. Continuando, de que você mais gostou na obra, por quê? Eu gostei do colorido, eu gostei porque ele usou formas geométricas. Você vai colocar sua opinião, novamente sua opinião, tá? Você consegue identificar alguma característica comum entre a obra de Kandinsky e de Mondrian? Tem características parecidas, não é utilizado da mesma forma, né? Se você ver Pierre Mondrian, ele usa mais quadrados e retângulos em posições diferentes, né? Se você observar os 2 quadros dele, tanto esse do seu livro quanto esse, é bastante parecido. Mas Mondrian, Kandinsky, né? Kandinsky, ele utilizou também forma geométrica. Então, o que tem parecido, que a gente consegue observar, ele usou aqui círculos, triângulos, quadrado, retângulos. Então, o que é que tem de parecido? O que é que você consegue... Você consegue identificar alguma característica comum entre as obras de Kandinsky e de Mondrian? Qual? Sim, as formas geométricas utilizadas por eles, né? Então, aí você vai colocar isso. Os artistas dois utilizaram formas geométricas em suas obras. Isso é que tem em comum entre os dois. Então, na página 11 tem uma informaçãozinha para vocês, tá? Na página 11 ainda, após você responder aí sobre o que tem parecido da obra de Mondrian e Kandinsky, certo? Você
Modern e Kandinsky, né? São nomes bastante difíceis, mas dá pra gente fazer aí. Então, os dois, além desses dois, Wassily Kandinsky e Pierre Mondrian, muitos outros artistas usaram e usam formas geométricas planas. Então, a importância aí. As formas geométricas não são só utilizadas para a gente saber identificar as formas geométricas em objetos, não. Também a gente encontra também em obras de artes, não é? Então, elas são utilizadas não só por esses dois artistas, outros artistas também utilizam muitas formas geométricas. Como vimos nessa obra de arte, as formas geométricas e as cores usadas proporcionam harmonia e uma beleza, não é? É muito belo aqui, há uma harmonia, uma beleza nesses quadros. Tanto utilizando o quê? Formas geométricas e as cores. Então, você vai fazer o que agora? Você vai criar uma obra de arte com as formas geométricas planas que você conhece. Então, utilizando aí triângulos, círculos, quadrado, retângulo. A forma que você conhece as figuras planas, que é essas básicas que a gente estudou. Você vai criar uma obra de arte. Onde é que você vai criar essa obra de arte? Você vai desenhar e pintar a sua obra de arte na folha da página 14 do material de apoio, certo? Então, você vai criar aí nessa página. Página qual? 14, material de apoio. Lembre, gente, não é só desenhar, não. Desenhe. Pintar também, né? Porque as obras de arte tem as formas, mas ele também utilizou cores, os dois artistas que a gente acabou de ver. Tem pedido logo em seguida para você destacar a folha para fazer uma exposição que a gente iria fazer em sala de aula. Não precisa destacar, deixa a atividade aí lá no seu livro. Lembre-se de criar um título para a sua obra de arte e colocar seu nome, tá? Então, coloque lá título e nome na obra de arte, tá? Por exemplo, os círculos. De sua obra de arte tem destaque os círculos. Como você viu, os artistas ele colocou mais as cores nos títulos, né? Utilizando vermelho, amarelo e preto. Então, você vai dar um título e colocar o seu nome, como você é o artista criador desta obra, certo? Então, caprichem. Então, pessoal, caprichem. Até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar localização no plano. Então, numa folha, num elemento plano, a gente saber fazer se localizar. Então, caprichem na atividade de hoje. Na próxima aula, a gente trabalha localização. Tchau, tchau. Beijos!